Fez gain, novamente, fez gain, quase fez gain, gain novamente, tá? Inclusive, se vocês quiserem testar este robozinho aqui, ó, eu estou só com 1, 2, 3, 4 comandos. Até 10 comandos, ele é gratuito. Você pode, entra aqui no FX Dream. Oi, pessoal. Aqui é o Rogério da FX Game. E hoje eu começo esse vídeo iniciando uma série sobre programação no-code. Eu estou trazendo aqui uma ferramenta chamada FX Dreamer. Você digitar aí fxdreamer.com, vocês vão ter acesso a essa ferramenta. É uma ferramenta paga, né? Porém, ela é muito bacana para você fazer um desenvolvimento rápido do seu robô, da tua ideia, sem precisar contratar um programador, sem mexer com código. Eu usei a ferramenta, ela tem muitas vantagens e tem algumas desvantagens. Ela tem alguns bugs, porém eu consegui contornar esses bugs e vou ensinar para vocês como contorná-los. Esse vídeo aqui, ele é gratuito e uma vez por semana eu vou soltar mais um vídeo gratuito com algumas ideias de robô, ensinando a usar essa ferramenta aqui. Porém, nós vamos lançar aqui também um curso mais pago, aprofundando, né, nessa ferramenta com robôs mais complexos e até com a inserção de alguns códigos em alguns lugares para coisas que o robô, que a plataforma não faz, e para alguns bugs que a plataforma tem, que eu identifiquei e consegui consertar entrando com um pouquinho de programação. Então, quem quiser assistir os vídeos gratuitos aí no YouTube, estão livres. Se você quiser assinar a plataforma, pode assinar. Ela não é gratuita, mas ela é muito boa. Você tem a opção de 1 mês, de 2, de 3, de 6. Eu achei bacana a versão assinar por 3 meses. Tá? Porque você vai pagar menos de $50 e você pode ficar em 3 meses, dá para você fazer muito robô. Se você assinar de 1 mês, você vai pagar $10, $15 a menos e vai ficar só 1 mês. Ou seja, com 3 meses você vai pagar muito mais. Quem assistir aqui pelo YouTube as aulas gratuitas, vai ser só a aula. Você tem que assinar se você quiser aquele robô. Mas quem assinar, né, a aula da FX Game de curso No Code, e logo eu já vou liberar o link, vai ter aulas mais complexas. Você vai ter mais aulas, em torno de 2 aulas por semana, e você vai ter direito a pegar o executável do robô que a gente criar aqui. E vão ser vários, vão ser muitos, tá? Então é uma forma de você ter acesso ao robô, você ajudar aí a programação aí da FX Game. Você tem acesso ao robô que nós criamos no curso, sem precisar pagar a plataforma. Então você vai ter essas duas formas. Como aula inicial, eu vou fazer um robô bem simples, mas muito bacana, tá? Nós vamos criar aqui em MQL5, mas eu digo para vocês que para criar para MQL4, que é o MT4, é igualzinho. Você vem aqui, Projects,
New Project, e aqui você escolhe, né? Expert Advisor, que é o robô, se você quer para MetaTrader 4 ou se você quer para MetaTrader 5. Eu digo que é igualzinho. Só alguns nomes aqui que mudam um pouquinho, mas é igualzinho, igualzinho. Então, se você quiser fazer um robô, você rodou no MetaTrader 4, eu quero levar esse robô para o MetaTrader 5, ou vice-versa, é facinho, ok? Então, você vem aqui, você dá um nome, tá? Suporte e resistência. Então, vou criar aqui para MQL5. Mas, como eu falei, é igualzinho. Suporte e resistência. Create. Então, ele criou o projeto. Perfeito. Aqui em cima, na barra de cima, você tem eventos. Tá? On init, on timer, on tick, on trade, on chart e on day init. Esses seis eventos, eles têm dentro da programação também, tá? Só que aqui de uma forma visual muito mais simples. Nos eventos onInit, ele vai carregar o que eu colocar aqui quando o EA, quando o robô estiver iniciando. Então aqui eu posso fazer várias coisas que eu vou estar ensinando, né? Essa parte, especialmente na parte do curso pago, que eu vou colocar o link. O on-timer, ele é chamado a cada N segundos, e a gente pode configurar aqui, né? Project Options. Então aqui você vai definir o número mágico padrão, uma data de expiração, se você quiser criar um robô e distribuir para as pessoas. E quando chegar nessa data ele parar, então você vai colocar a data aqui no formato ano, mês e dia. E aqui tem o período do on-timer, tá? Que está para 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Se você quer usar o on-timer, legal, ele funciona bem. A gente costuma usar, por exemplo, para mostrar alguma informação na tela, por exemplo. Atualizações de painéis, coisas assim. A gente tem que fazer no on-timer, tá? Só que a gente costuma colocar em segundos, por exemplo, a cada 2, 3 segundos. E aí tudo que eu colocar aqui no on-timer, ele vai estar executando a cada 3 segundos. Mas o que a gente mais vai utilizar é o evento onTick. No onTick, ele vai executar o que eu for colocar aqui, né, toda vez que o preço receber um tick, ou seja, se o preço fizer uma mudança. Ok? Mas aqui embaixo, em Project Options, você vai colocar aqui Copyright, que seria o seu nome, né? Vou colocar o nome da FX Game. Você vai colocar a descrição do teu robô, entradas em suporte e resistência. Você pode colocar a página do teu site, a versão, por exemplo, versão 001.01. Stops virtuais. Se você quer que ele fique mostrando um mostrador com o spread como tá, vamos deixar que sim. Um status, como que está o robô, se ele está funcionando, se ele está parado, como é que está. Ok? E se mostra os indicadores depois de rodar, deixa assim. Então, é isso. Vamos dar o update, atualizou aqui o meu projeto. Então, aqui no evento onTick, toda vez que receber um tick, toda vez que o preço fizer uma mudança, o onTrade, ele vai chamar o que eu colocar aqui toda vez que o
o MetaTrader entrar numa operação ou sair numa operação, colocar uma ordem ou tirar uma ordem. On chart é toda vez que você pode colocar um painel ou alguma coisa. Isso aqui a gente quase não vai usar aqui, só na aula mais avançada quando a gente colocar botões. E aqui no On the Init, que é a finalização, o robô está sendo descarregado. Aqui nessa ferramenta a gente praticamente não tem que usar isso daqui. A gente colocaria aqui, por exemplo, se você criar alguns objetos gráficos e você quer que quando o robô finalizar que ele feche todos esses gráficos que você criou. Aí a gente vai colocar aqui. Mas nós vamos no mais simples para vocês verem, tá? Então, no on tick, toda vez que o preço mudar. O que nós vamos fazer aqui? Primeira coisa, nós temos que ver se existem posições abertas, ok? Então, nós vamos aqui no Check Positions. Tá? Para MT4 é a mesma coisa, é a mesma cor, só que ao invés de Check Positions, né, você vai ter aqui Check Trades. Eu vou colocar aqui um No Position, que é esse cara aqui. Você clica e arrasta para o seu gráfico. Então, aqui, ó, No Position, quer dizer que não tem compra e não tem venda nenhuma. Eu vou dar um duplo clique aqui agora. Ok? Essa parte de grupo, de símbolo, nós não vamos mexer agora. Você também não precisa mexer. Nós vamos mexer somente aqui, ó, filter tipo. Então, aqui ele está falando tanto compra como venda. Não. Agora, para esse robô aqui, eu vou querer somente as compras, tá? Nessa parte do robô aqui. E vou dar um update. Clicando com o botão direito, você tem o Edit Title, que é para você colocar alguma descrição aqui, para você saber o que você está precisando, o que você está colocando, né, aqui dentro. Então, você vê que tem uma bolazinha branca, que seria uma bolazinha de entrada, e você tem duas bolinhas, tá? A primeira bolinha, nesse caso aqui, é o caso afirmativo, ou seja, não tem posição no caso de compra. Eu vou arrastar um outro comando para cá e vou ligar com essa bolinha. Se fosse verdadeiro, ele executa o que eu ligar nessa bolinha. Se for falso, ele vai executar o que eu ligar nessa bolinha. E se eu não ligar nada, ele não vai executar nada. Então, se ele não tem nenhuma posição, ok? Eu quero desenhar uma linha de resistência, que é aquela que fica em cima. Então, eu vou vir aqui nessa opção Chart e Object e vou colocar aqui um Draw Line, que é para desenhar uma linha. Coloquei aqui, vou vir aqui com o botão direito, Edit Title, e eu vou colocar aqui o que é para eu saber, né? Drawline resistência. Não é obrigatório isso aqui, é mais para a gente bater o olho e saber. Então, agora eu vou ligar essa daqui com essa daqui. A primeira é se isso daqui for verdadeiro, ou seja, sem posição de compra, é verdadeiro. Então, eu vou desenhar a minha linha. Agora, eu vou clicar duas vezes aqui no Draw Resistência. Ok? E vou configurar esse desenho
dessa linha. O que que eu vou fazer? Eu vou aqui, na primeira opção. Esse bloco pode ser criado um objeto por barra, né? Ou seja, a cada barra ele vai ficar desenhando. Vou colocar aqui não. Por quê? Porque eu quero ele único. Se mudar o local da resistência, eu quero que ele desenhe em outro lugar, né? Redraw current object. Yes. Né? Então, ele já existe, ele vai redesenhar em outro lugar. Prefixo, eu posso, é opcional, mas eu vou colocar aqui resistência. Tá? Só para eu saber que isso daqui é uma linha de resistência. Eu quero o quê? Uma linha vertical? Não. Eu quero uma linha horizontal. Ó, vejam que aqui tem trend line, que nós vamos fazer também. Comprimento de trend line. Isso aqui é bem legal. Tá? Nós vamos explorar bem isso daqui. Ok, ele vai desenhar uma linha horizontal. Mas aonde ele vai desenhar essa linha horizontal? Então, eu venho aqui, eu tenho várias opções, por exemplo, candle, fechamento, o preço de fechamento do candle, não. Eu vou querer, eu clico aqui, ó, conta, candle, indicador, eu vou querer market properties, ok? Aqui, se eu quero a linha de ASCII, preço de compra, preço de venda, preço médio, não, eu vou querer o quê? Já que é resistência, né, eu vou querer essa opção aqui, Eyeglass Price, do período dos candles que eu vou selecionar aqui. Então, ele já traz para mim o maior preço do número de candles que eu colocar aqui. Ele está me perguntando agora, tá ok, você quer que eu traga o preço, o maior preço, preço máximo de determinado número de candles. Ok. Em que candle que eu começo, em que candle eu termino. Tá? Então, aqui eu vou colocar para começar do 1. E o 1 é o candle anterior ao candle que a gente está agora. Porque se eu quero ver resistência, eu quero ver dos candles anteriores. O candle atual, ele nunca vai ser maior que o candle atual. Então, dos candles anteriores. E com qual candle eu termino? Eu vou deixar aqui em 10 por enquanto, tá? Mas eu vou mostrar como você pode deixar isso daqui de uma forma variável. Ou seja, a gente coloca lá nos parâmetros do robô. E se a gente for rodar o robô agora, eu vou ver que nós não temos não temos parâmetro nenhum. Então, eu vou transformar isso aqui em parâmetro, tá? Daqui a pouco, deixa 10 por enquanto. O que eu quero pegar? O valor, o preço, ok? Em Standard, eu clico aqui em Standard. Aqui eu vou escolher a cor da minha linha de resistência. Então, vou colocar aqui uma linha verde. Line Screen. É isso aqui. Aí eu vou apertar Update. Fazendo isso, ele já vai desenhar uma linha de resistência, né? O maior preço dos últimos 10 candles do time frame que eu estiver operando. Então, como eu falei, time frames maiores, ele vai entrar menos, porém ele é mais assertivo. Ok? E esse número de linhas aqui, vou dar duplo clique novamente, esse número de candles aqui, para ele contar, eu quero transformar isso daqui num parâmetro para o usuário escolher. Então, eu clico aqui, ó, constantes, inputs. Ok? Aqui, ó, tem o tipo, o nome e o valor. Double
é para a gente trabalhar com casas decimais. Nesse caso, número de candles, eu não quero casas decimais. Então, eu vou colocar int, tá? Que é a denominação do MySQL, do MetaTrader, para números inteiros. E aqui eu vou colocar num candles. Você pode dar o nome que você quiser. A gente dá nomes que a gente identifica mais fácil, ok? Mas você pode pôr o nome que você quiser. Um valor default para ele. Então eu vou colocar aqueles 10 que já está ali até como padrão. E aqui eu posso pôr uma descrição para o meu usuário saber o que é esse parâmetro. Então eu tenho aqui número de candles. Ok? Vou apertar update. Ele deu o done, quer dizer, gravou. Vou apertar o X. Fechei essa janela. Se eu voltar aqui, duplo clique, e eu vier aqui, onde está o 10, eu clico agora com o botão direito. Então, ele vai me mostrar todas as constantes, que são os parâmetros, né, que o usuário pode modificar. E eu venho aqui e clico em cima dele. Olha lá, num candles. Então, agora, esse número de candles, ele não é mais fixo. Ele começa sempre da anterior, mas ele não é mais fixo. Ele vai obedecer o que o usuário colocar lá nos parâmetros do update. Bom, então ele já atualizou, ele já criou a minha linha de resistência para a gente poder visualizar. Agora, eu tenho que fazer o quê? Verificar se o preço atual, né, bateu nessa linha de resistência. Então, agora eu vou fazer uma condição. Ok? Eu venho aqui, condição, arrasto para cá. Qual que vai ser essa condição? Então, aperto o End, Shift, Enter, para ele ir para a linha de baixo. Vou colocar aqui, se o preço atual ele for maior ou igual à minha resistência. Então, vou ligar aqui. Vou dar um duplo clique. E vejam bem, aqui parece bastante confuso, né? Mas uma vez que você pegou as manhas, né, dessa condição aqui, desse condition, fica muito fácil. Aqui no indicador, ó, por exemplo, nós temos 1 milhão de indicadores aqui que a gente pode trabalhar. Então, vocês podem ver quantos tipos de goals que a gente pode fazer. Mas, no momento, a gente vai trabalhar com o candle atual. Ok? Se o preço do candle atual, se ele for maior ou igual ao que? Market Properties, Highest Price, que foi o mesmo que a gente usou aqui para desenhar a linha de resistência. Iniciando do candle anterior até o candle 10, não, até o botão direito, vou nos meus parâmetros e escolho aqui, ó, número de candles, porque aí o usuário pode modificar, certo? Aqui você tem More Settings, que você poderia ver até, que não faz sentido aqui, né? De outro símbolo ou de outro time frame. Aqui está o time frame corrente. Vou atualizar. Então, se o preço ultrapassou a minha linha de resistência, aqui vocês podem fazer o quê? Se você quer que quando ultrapasse
ele compre, você vai colocar, mandar ele fazer uma compra. Então agora eu venho aqui no Buy e vou arrastar o Buy Now para cá. Ou seja, se o preço for maior que a minha resistência, vou ligar aqui os dois, ele vai comprar agora. Buy Now. Então, Buy Now eu não preciso colocar nenhuma descrição, porque todo mundo já entende, né? Vou apenas dar duplo clique. Aqui, ó, ele tem várias formas que a gente vai explorar depois de volume. Vamos trabalhar por enquanto com volume fixo, tá? E aqui, how much? Quanto de lote você vai colocar? É lógico que ninguém vai colocar um volume fixo dentro de um robô, certo? Então eu vou dar isso aqui, a gente vai precisar colocar lá nos parâmetros para o usuário escolher o lote que ele quer, assim como o stop e o take. Nós vamos trabalhar com o stop e o take. Vou dar um update. Então eu tenho que criar três parâmetros. Aperto em add new. O primeiro é o lote. O lote é tipo inteiro, ou seja, é só número, lote 1, lote 2, não. O lote ele pode ser fração. Eu posso colocar 0.1 ou 0.01. Então ele tem que ser doble, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar lote. Como eu falei, os nomes de variáveis, você põe o nome que você quiser. E aqui você põe um lote padrão, por exemplo, 0.01. Tá? E eu vou colocar aqui na descrição lote. Eu tenho que estipular também um take e um stop, tá? E este robô aqui, mesmo tanto no MQL5 como no MQL4, ele é feito em pips, não em pontos, tá? Isso daqui nós vamos deixar em doble mesmo. O que eu vou colocar aqui? Take. Já que é em pips, eu vou colocar um take aqui de, sei lá, às vezes ele bate e volta, mas não volta muito, né? Fica naquele vai e volta. Vamos colocar aqui uns 30. Ok? Mas isso aqui a pessoa pode mudar. Então, vou colocar aqui, ó, só para lembrar a pessoa, take em pips. Add new, agora vai ser o meu stop. O stop, lembre-se que aqui a gente está trabalhando com parâmetros. Bom, você pode ser daquele que o take tem que ser sempre maior que o stop. Isso aqui não vamos discutir agora, tá? Eu vou deixar igual, tanto o take como o stop. Então, stop em pips. Ok? E vou dar um update. Atualizou. Ok, criamos mais três variáveis aqui, três parâmetros. Vou fechar. Volto aqui no Buy Now, duplo clique. Então aqui, ó, volume fixo, eu deixo. How much? Aqui eu vou mudar. Então aqui eu clico com o botão direito, ele me mostra, ó, e eu vou selecionar lote. Entenderam? Então aquilo que a pessoa colocar lá no parâmetro, ele vai trabalhar aqui no volume fixo. Tá? Outros parâmetros nós vamos ver em outras aulas. O stop loss, eu posso trabalhar, ó, fixo, percentual do preço, percentual do take, um preço fixo, um número de pips. Então, o que eu vou querer aqui? Eu vou querer pips fixos. Aqui ele, padrão, ele jogou 50, mas eu vou vir aqui, botão direito, e vou selecionar o meu parâmetro take. E da mesma, perdão, aqui é stop. Novamente, botão direito, stop. E agora no take, botão direito, take. Tá? Então, o lote, o stop e o take. Update.
Só apenas isso. Tá? Inclusive, se vocês quiserem testar, este robozinho aqui, ó, eu estou só com 1, 2, 3, 4 comandos. Até 10 comandos, ele é gratuito. Você pode, entra aqui no FX Dream, você vai criar a sua conta através do seu e-mail, e projetos até 10 comandos, você pode fazer gratuitamente. Então, esse daqui, dessa aula, você pode fazer gratuitamente. Tá? Então, nós fizemos aqui o buy, tá? Que é para compra, mas nosso robô não vai só comprar, nosso robô vai vender também. Só que eu não preciso ter a mão de obra de fazer um por um igual eu fiz aqui. Agora é mais rápido. Vou fazer tudo igual, só que invertido, né? Ao invés de buy, agora é sell. Como que eu faço? Pego o mouse, selecionar de novo, tá? Porque ali vai ser sell. Então, vou selecionar esses aqui, botão direito, copy, venho aqui para o lado, paste, ok? E eu vou só mudar algumas coisas. Então, eu venho nesse primeiro, botão direito, edit title, então ali onde está buy, eu vou colocar sell, que aí eu sei, ó, não tem posição vendida, dono. Tenho que dar o duplo clique nele, e o que eu vou mudar? Aqui no grupo não mudo, aqui no símbolo não mudo, eu vou mudar somente aqui no filtro. Ao invés de buys, agora eu quero sells. Tá? Então, se não tem nenhuma venda. Update. Agora, o drawline, eu não vou desenhar resistência, eu vou desenhar o suporte que fica lá embaixo. Então, venho aqui, só vou trocar a nomenclatura. Dono, duplo clique, aqui eu vou modificar, certo? Então, aqui, ó, como eu fiz a cópia, eu já não preciso mais mudar as coisas que são iguais. Aqui eu não mudo. Aqui, resistência, vai se chamar agora suporte. Né? Market Properties, aqui eu vou mudar. Então, ao invés de o maior preço nesse número de candles, eu vou colocar o menor preço. Então, é lowest candles period. Tá? Como eu troquei, ele mudou ali. Então, é do candle 1 até que candle, botão direito, número de candles. Pego o valor. Ao invés de uma linha limão, verde-limão, agora eu quero... O que eu quero? Vou colocar um chocolate aqui. Ok? Dash, dot, linha, ponto, de 2, update. Ok? Então, agora, ao invés de... Perdão. Agora nós vamos ver aqui na condição. A condição muda. Edit title, se o preço atual é menor ou igual ao meu suporte. Dono. Tem que dar duplo clique para mudar lá dentro, né? Então, ó, se o preço de fechamento do candle, se ele é menor ou igual, ao invés market properties, propriedades de mercado, ao invés do maior preço, eu vou vir aqui, lowest price. E aqui eu vou colocar o que? Do 1, botão direito, até o número de candles. Okay? Vou dar um update. Então, a minha condicional já está pronta. Só que agora, ao invés de buy, eu vou fazer o sell. Sell não. Então, ele vai fazer a mercado, tá? Arrasta aqui. Essa segunda bolinha nós não vamos mexer, porque aqui é o caso negativo. Então, se ele não é menor ou igual ao suporte, se eu quisesse que ele faça alguma coisa, eu ia arrastar desse aqui. Então, o sell now,
Não vou mudar a descrição, vou só mudar internamente. Duplo clique. O que eu vou mudar aqui? Da mesma forma que eu fiz o buy, eu vou mudar o lote. Então, botão direito aqui no How Much. Lote. O stop em pips, ao invés de 50, botão direito. Stop. O take em pips, ao invés de 50, botão direito. Take. Ok? E dou o update. E está pronto o meu robô. Olha que rápido. A primeira vez é um pouco complicado, mas é muito simples. Nós, na próxima aula, vamos usar indicadores, cruzamento de média. E vocês vão ver que nem esse desenho de linha nós vamos precisar. Ok? Então, aqui agora eu tenho duas opções. Eu tenho para gerar o meu MQL5, tá? E tenho para gerar já o meu executável. Então, eu não preciso nem saber compilar. Posso clicar aqui e ele já gera o meu executável. Eu coloco lá no meu MetaTrader e pronto. Tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Eu estou aqui com esse meu MetaTrader. Né? Aqui eu estou na RoboForex. Eu quero já baixar esse programa que eu estou fazendo aqui. Eu quero que ele já baixe direto dentro ali do meu MetaTrader. Ok? Se eu quiser, eu baixo aqui os fontes, é só compilar. Ou se eu quiser, já o executável direto. Então, como que eu vou fazer isso? Eu venho aqui do meu MetaTrader, arquivo, abrir pasta de dados, MQL5, Experts. Tá? Então, aqui eu tenho todos os meus experts. Esse Super EA é do outro curso que eu dou, que é de programação com código. Convido vocês também a fazerem. Tá? Abrir o diretório para quê? Só para pegar esse caminho aqui. Ó. Então, eu venho aqui, copiar, copiei o caminho. Ok? Posso minimizar. Vou minimizar aqui também. Então, eu vou clicar aqui para gerar o executável direto. Tá? Ele processa, compila e voilá. Agora ele baixou, né, da internet. O que eu venho fazer? Eu venho aqui em Downloads, Ctrl V, ele levou lá naquele caminho, dou um Enter, olha lá, suporte e resistência MQL5. Então ele já vai gravar aqui, ó, salvar. Salvou suporte e resistência.ex5. Então eu vou vir aqui no meu MQL, consultor expert, botão direito, atualizar, já está lá. Então se eu arrastar ele aqui, ó, lembra que a gente colocou lá a versão, o nome, ó, FXGame. Aqui ele colocou isso daqui, que é o padrão do FX Dreamer. Mas você pode colocar lá já o seu site. Então a pessoa clicando aqui, ele já vai no seu site, né? A descrição. E aqui eu tenho os parâmetros. Ó, exatamente aqueles parâmetros que nós configuramos. Número de candles, o lote, take em pips, stop em pips. E ele acrescentou aqui o número mágico também. Tá? Embora nós tenhamos colocado esse número lá no robô, o seu usuário pode modificar. E se eu der um OK, olha lá, ele já desenhou o meu suporte e minha resistência. Só que não bateu nelas ainda. A hora que bater, ele vai fazer a compra e a venda. Já está rodando. Olha que bacana. Vou remover aqui. Nós vamos vir aqui, exibir, testador de estratégia. Primeira coisa, você vai vir aqui, visualização. Você vai selecionar aqui, suporte e resistência, que é o robô que nós fizemos e demos o nome agora.
Eu quero em M15, ok? Mas, como eu falei, o ideal é... Vamos fazer H1, vai. Vamos fazer em H1. Eu quero de janeiro até fevereiro, sem atrasos. Vamos colocar aqui apenas $100 para testar, para ver o que dá. Parâmetros de entrada. Então, eu tenho aqui, ó, aqueles parâmetros do robô, 10, lote 01, 30, 30. Vou mandar iniciar. Vou tirar essa gradinha. Então, o que ele fez aqui, ó? Ele bateu aqui no meu suporte, andou, fez uma venda. Quase pegou lá no take. Fez gain, novamente, fez gain. Quase fez gain. Gain novamente. Ok? Então é isso, pessoal. Aqui está o nosso primeiro curso de no-code para gerar robôs sem programar. Eu sou o Luiz Rogério da FX Game. Acompanhe essa série, né, de cursos e se interessando em conhecer mais aprofundado essa ferramenta, assine o nosso curso. Obrigado e até mais.